Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos no final do ano passado mostra que apenas 3 em cada 10 brasileiros dizem acreditar que a tolerância entre os cidadãos vai aumentar neste ano de 2023. Esse cenário de intolerância em um país frustrado está atrelado à polarização política, que não mostra sinais de que possa diminuir tão cedo. É possível, Carol, uma reconciliação do governo Lula com os eleitores da direita? Até o que vimos nesse momento eu acho difícil. E você? Avinato, eu gostaria muito que isso fosse possível. A gente precisa de paz, a gente precisa voltar para os nossos empregos, parar de falar um pouco de política, assim, parar de falar um pouco de política no almoço de domingo, na casa da avó, né, que causa aquelas brigas imensas. Só que, infelizmente, esses poucos dias de governo Lula mostraram que não é o objetivo dele. Infelizmente, há um sentimento de revanchismo em todas as searas, tá? Inclusive na seara econômica, a forma que eles estão planejando o desenvolvimento econômico do nosso país para os próximos anos, fizeram aquela demissão em massa. Então, o que está se instaurando no país, se instaurou já alguns governos atrás já, é esse maniqueísmo, que é essa religiosidade, esse extremismo político, que faz o quê? Faz deixar o discurso político extremamente raso, não se aprofunda nas questões políticas. Por exemplo, uma pessoa de direita hoje em dia não pode abraçar a causa social. Ela não pode achar correto você defender o extremismo que faz coisas erradas que fazem com negro, com mulher, não pode, porque isso não está na cartilha da direita, isso faz parte da cartilha de esquerda. É isso mesmo? Ou uma pessoa de direita não pode ser a favor da proteção do meio ambiente com uma indústria, um agronegócio relevante, pujante, mas protegendo o meio ambiente. Não, é só a esquerda que protege o meio ambiente. Então, esse é um discurso muito raso. Deus queira que a gente encontre aí no futuro algum estadista que tenha realmente um discurso de união e que faça aprofundar um pouco os reais problemas, tanto sociais quanto econômicos do nosso país, sem deixar com que essa guerra só iluda o povo brasileiro enquanto eles fazem o que fazem lá em Brasília. Ô, Telhada, esse percentual, né, ele é muito próximo, se a gente for pensar em eleitores, daquele que se absteve de votar no segundo turno dessas eleições. Você não acha? É interessante, né? Porque o que essa notícia apresenta aqui é uma coisa que eu já vinha até falando outro dia justamente sobre isso, né? As atitudes do atual governo federal nesses primeiros 16 dias de 2023 tem tornado a situação de tolerância, tem tornado a situação de apaziguamento do país mais difícil ainda. Por quê? Tudo que nós vimos aqui, principalmente essa última semana, com relação aos fatos ocorridos em Brasília, aquela prisão, no meu modo de entender, totalmente irregular de pessoas que são taxadas hoje como terroristas, mulheres, senhoras, mães, avós, pais de família, até crianças foram conduzidas, uma coisa totalmente arbitrária e irregular. Eu falo irregular porque eu cansei de prender vagabundo, traficante, assassino, assaltante, e às vezes você demorava 10 minutos a mais, 15 minutos a mais para apresentar esse criminoso no distrito. Muitas vezes o pessoal vinha falar em tortura contra a gente, que nós estávamos cerceando a liberdade daquele criminoso, daquele cidadão que para mim é um vagabundo, um assaltante. No entanto, o que nós vimos na última semana foi assustador em matéria de quebra de direitos das pessoas. Isso, no meu entendimento, está provocando uma situação muito mais séria no país. Por quê? Pessoas que eram adversárias políticas estão se tornando inimigos políticos. Por exemplo, aquela senhora, aquele senhor trabalhador que está preso nesse momento, ele está preso nesse momento enquanto milhões de traficantes, vagabundos, assassinos, assaltantes de banco estão em liberdade, condenados, presos em liberdade, e pai de família está preso aqui no Brasil. Criaram campos de concentração, coisa que não via desde a Segunda Guerra Mundial, uma coisa assustadora. Isso faz com que eu acho que muito difícil que haja um aumento da tolerância entre as pessoas. Por quê? Porque esse governo está promovendo justamente a intolerância. Nós vemos a ação dessas pessoas, a quebra da parte financeira do país, da economia do país. Como nós vamos falar em intolerância quando as pessoas começam a ter a sua vida financeira prejudicada? A quebra dos conceitos de família, a quebra dos conceitos, não é só intolerância política, nós falamos do apoio à criminalidade. E outra coisa,
se fala do cristianismo, da parte de religião. Não, nós temos que respeitar todas as religiões. É muito bonita essa fala. Só que nós vemos inúmeras atividades de esquerda um desrespeito total ao cristianismo. Pessoas se masturbando com crucifixos e por aí afora. Então, essa fala, essa quebra dos paradigmas, querendo fazer todo mundo ser igual, é uma linha que a esquerda só fala, mas não pratica. Então, justamente o que tem sido praticado nesses últimos 16 dias é intolerância no país. E nós só podemos entender que isso vai aumentar, porque eu não estou vendo nenhuma ação do governo, nenhuma atitude do governo que vá diminuir essa intolerância. Ao contrário, vai aumentar a intolerância no país. Isso é culpa única e exclusivamente desse governo que está no poder. Bom, Bissoli, a gente sabe que todo mundo nesse país não pode se desculpar de não cumprir a lei alegando que não a conhece, né? É uma ficção jurídica que, na verdade, ela prejudica uma população, né, mal instruída. Se a gente não consegue nem ler um texto, interpretar um texto, isso é uma realidade de mais de 70% da população. Como é que a gente vai imaginar que ele conheça as filigramas de um novo tipo penal, de um novo crime sancionado recentemente? É crime, infelizmente, sed lex, dura lex. A gente questiona, né? Por que não a severidade para todo tipo de crime? Mas nós temos um crime. Agora, como é que a gente consegue trabalhar isso sem educação? Porque as pessoas, às vezes, elas cometem coisas e não sabem o que é, não entendem. E hoje a gente tem uma miríade de formadores de opinião que também não entendem e ajudam a perpetuar o desentendimento. Você vê luz no fim do túnel para esse país sem educação? Avinato, infelizmente ou felizmente, eu diria o seguinte: se é possível reconciliação, sempre é possível reconciliação. É possível um país mais educado? É possível um país mais educado. As pessoas com mais educação vão conseguir chegar a um grau de questionamento maior, de discernimento para decidir se o que ela está ouvindo faz ou não faz sentido em relação aos fatos que ela tem verificado. Mas é um grande desafio, por quê? Ser possível não significa que quem está aí quer fazer isso ou consegue fazer isso. Eu preferiria achar que é não conseguir, porque aí se trataria só de incompetência, não ser capaz de executar algo que você se propõe, que é trazer uma sociedade mais educada, mais bem instruída, mais bem informada. A outra é quando você não quer. E quando você não quer, por quê? Porque existe uma parcela da sociedade que não tem um mínimo de instrução, não tem um caminho mínimo para poder sair dessa condição, mas lhe é oferecido alguns caminhos de dependência, como auxílios, como bolsas, como uma série de coisas que não pedem como contrapartida a sua instrução e a sua educação para poder continuar recebendo aquilo necessariamente. O que eu estou querendo dizer? Que se você cria programas sociais emergenciais e necessários para pessoas em condições de miséria ou que não têm estudo nenhum, que precisam daquilo naquele momento, isso por todos talvez seja aceito e até incentivado. O grande problema é quando você faz dessas políticas públicas assistencialistas políticas de dependência. Políticas que, quando chega no período eleitoral, você não vai discutir que aquela pessoa deixou de fazer aquilo porque ela se formou numa outra coisa e agora anda com as próprias pernas. Mas não, é a política do medo. Olha, se não continuar quem está, quem chegar pode acabar com tudo isso, você perder tudo que conquistou até agora. Então, sai a política da educação, a política da formação, a política do incentivo e entra a política do assistencialismo e da dependência. E isso gera um círculo vicioso no país, que a cada eleição a gente fica debatendo quem vai manter ou não vai manter determinado auxílio e deixa de debater quem conseguiu colocar mais pessoas no mercado de trabalho ou menos pessoas no mercado de trabalho, ou quem conseguiu fazer mais pessoas empreendedores no seu país. Lamentavelmente o que a gente vê, né, Deise, aqui, a gente não está vendo um aceno. Eu gosto muito do... Agora são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. A gente viu no discurso do governador de São Paulo, Tarcísio, né, na reunião de governadores, ele foi o único que fez, né, a provocação necessária. Né? É necessário gestos. Gestos são precisos. Sim. E a gente não tem visto um gesto em favor da tolerância, em favor da real pacificação. Não de uma pacificação que é um silêncio, né? Pacificação através da força, mas a pacificação através do espírito. Ao contrário, nós temos visto provocações. Né? Exatamente. E nós temos a tolerância, que é diferente do respeito. Né? O respeito é um sentimento. Eu respeito porque eu respeito. Isso acontece comigo como as coisas caem se eu as solto, como a lei da gravidade. Agora, a tolerância ela é diferente. Ela é um substituto do respeito.
A tolerância é uma ação. O respeito é um sentimento. Se eu não tiver respeito, eu tenho que agir de maneira tolerante. Isso é um requerimento da democracia. Como é que você vê esse cenário, essa perspectiva e essa pesquisa que a gente viu hoje? Nossa, Pavinato, tu sabe que eu comecei a pesquisar discurso do ódio logo depois que eu terminei meu mestrado, foi no início do doutorado, porque era um assunto que me chamava muito a atenção, justamente pelo ponto da tolerância que tu está falando. Tolerância é quando tu vê alguém que pensa diferente de ti, mas tu respeita a opinião daquela pessoa. Como o Coronel Telhada falou aqui, tu não tenta aniquilar essa pessoa ou simplesmente impedir que ela fale, né? Algumas constituições no mundo, elas têm delimitado o que é o discurso do ódio. Aqui no Brasil a gente não tem isso. E aí, tu estava falando aqui do simbólico e das imagens, o não dito é tão importante quanto o dito. As pessoas, elas vão inflamando as outras e vão enviando mensagens subliminares e as massas, elas sempre vão seguir os seus líderes, vão inflamando as pessoas num ponto onde eu não tolero mais quem pensa diferente de mim. Quando eu vi essa pesquisa, eu fiquei muito chateada, porque eu não acredito que o sentimento de tolerância ele vá aumentar na população brasileira, porque isso é histórico. A gente tem uma cisão e uma divisão da sociedade desde a velha república, desde o período colonial. Então, os donos da terra, os escravos, a elite do poder, os trabalhadores. Eu sempre falo da necessidade de uma reforma política. A gente precisa mudar o sistema político que existe aí, porque senão o que a gente vai ver é sempre o poder passando de pai para filho, para neto. Isso vai promovendo, em muitos casos, é óbvio que eu não estou generalizando aqui, até porque toda generalização é burra, mas isso vai promovendo o imperialismo de pensamento e a sociedade não vai mudando. Aí o Bissoli tocou no ponto aqui da educação. A maioria dos detentores de poder não quer essa educação, porque senão tu começa a olhar para trás, vai vendo a história se repetindo, por exemplo, como no caso do que a gente falou aqui da imprensa, agora é o Glenn, mas há 15 anos foi o Larry Hotter. Essas coisas elas vão se repetindo e elas dão munição para as pessoas questionarem, né? E tudo que a maioria dos governantes não quer é o questionamento. Eu não vejo a possibilidade de tolerância, mas eu já vi direita e esquerda discutirem pacificamente. Então, se a gente voltar um pouquinho para esse ponto, eu nunca sou muito a favor de voltar para o passado, a gente já está numa grande vantagem, mas eu não vejo como isso acontecer do jeito que as manifestações têm sido. Desde o dia que o atual governo venceu as eleições, o segundo discurso feito na Paulista promoveu divisão e todos os discursos seguintes. É sempre uma divisão do nós contra eles, que durante muito tempo foi atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ela é incitada desde os anos 90 por esse governo que está aí. Foi esse governo que começou essa divisão. Exatamente. Exatamente. Essa autoria, ela é negada, mas ela voltou a ser usada, agora com outras palavras. Sabe o que é o mais engraçado? É que a maioria desse pessoal que tem, né, com o Paulo Freire, um símbolo, né, do que é a educação, não percebem que eles são os maiores algozes de Paulo Freire. Ele quer ser dono de Cristo, ele quer ser progressista, que eles querem adestrar a diversidade. Eles querem uma diversidade uniforme. Isso é possível? Não é. Isso tudo é cambalacho. Preste atenção. Quem fala em tolerância, quem fala que sente, é mentira, porque tolerância é ação. Então, se você não age, você